Boa noite, Carla. Carla, você pode me fazer uma gentileza? Só estamos nós duas aqui por enquanto. Fala pra mim se o barulho de fora tá muito... o ruído que se tá capturando no microfone o ruído. Porque tá muito quente, hoje eu deixei a varanda aberta, eu tô com medo de atrapalhar. João. Né? Vou fechar então, gente, só um minutinho. Boa noite, pessoal que tá conectando. Deixa eu ver se a Aninha já entrou. A Aninha já entrou, deixa eu colocar. Oi, Mar. Oi, querida, tudo bem? Tudo bem? Você me ouve bem? Sim, eu tava fechando aqui, eu tô com um calor insano e eu fui abrir a varanda, eu falei, vamos ver se dá pra ficar, mas eu pedi a ajuda da Carla, que tava aqui já Ah, conectada, ela falou que o barulho pega muito ruído. Aqui, a ah, avenida aqui de casa é muito movimentada. Mas tudo bem, a gente passa um pouquinho de calor. Tô com o cabelinho molhado para dar uma refrescada, tá tudo bem. tá muito Bom, vamos quente, né? começar, ó, 7h01, quase 7 em ponto, atrasamos um pouquinho aí. Perfeito. Legal. Pessoal, boa noite. Hoje eu tô com a Ana para matar um pouquinho de saudade. A gente já trabalhou juntas na Promon, engenharia, meu primeiro emprego. Morro de saudade, a gente já teve a Bel aqui com a gente. Hoje eu tô recebendo a Aninha aqui, muito feliz. A Ana tem uma. A gente está passando por um momento aí super complicado com corrupção, um monte de escândalo, esse império da fake news aí. Então, achei importante trazer a Ana aqui para falar sobre a trajetória dela, que tem bastante relacionamento com isso dentro da trajetória que ela fez. E ela é formada em letras. Então, para contar um pouquinho para a gente também toda a trajetória dela, as experiências. Enfim, Ana, estou muito feliz, estava morrendo de saudade, estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo com você. Seja super bem-vinda. Se apresenta aí para o pessoal para a gente começar, que eu tô cheia de perguntas. Ah, legal, Mar. Obrigada. Eu que estou super feliz. Obrigada pela oportunidade da gente poder falar sobre esse tema e trazer um pouquinho aqui sobre a minha trajetória. Então, estou muito grata a você. Então, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Ana. Sou a mãe da Laís, de 1 ano e 9 meses. Tenho 35 anos, sou casada, sou curitibana. Apesar de ter Ó, nascido em Curitiba, pois é, queria que estar lá agora nesse novidade! calor, Ó, fugir desse calor. Apesar de ser curitibana, eu morei muitos anos em Portugal, então eu considero lá como minha terra natal. Eu morei dos 7 aos 15 anos de idade, ah, bastante. E, enfim, uma curiosidade sobre mim, eu fui escoteira. que Meu marido legal, sempre me zoou em Ana! relação a isso, mas foi uma Mó experiência legal, por isso que você se incrível. vira tanto, por isso que você é super independente. Não é, Má? É A isso gente, aí. a gente acampa, viaja, aprende a trabalhar em equipe, a liderar, a ser liderado, é muito legal. Bem, em relação a mim, acho que é isso. Gosto muito de ler, de escrever, meditar. Eu medito, faço meditação de uns anos para cá, o que mudou muito a minha vida. Isso traz um autoconhecimento, né, um equilíbrio emocional. Então, recomendo, é um hábito que eu incorporei. É isso, posso falar um pouquinho mais, se você quiser, Essa é a sobre Aninha, mim. gente. Olha que Essa pessoa é a linda que a gente minha, está recebendo hoje, ó. Olha imagina, que essa que bênção é. de vocês que estão aqui com a gente, poder ver toda essa tranquilidade, essa pessoa que tem sempre essa voz serena, sempre com o mesmo tom de voz. Assim,
Vocês vão ter o prazer de ter hoje aqui com a gente durante essa 1 hora essa pessoa incrível. Ana, vamos Obrigada, começar né? do começo. Vamos. Por que você escolheu a formação de letras? Qual que era lá, tipo, a habilidade ou, enfim, a curiosidade? O que a Ana gostava lá, jovenzinha? Que eu acho que isso é uma das piores coisas que a gente tem que decidir tudo isso muito nova, né? Mas quais que eram as características que a Ana tinha que fez você falar, poxa, é letras que eu quero fazer, acho que faz parte, é isso que eu quero, é esse caminho que eu quero seguir. É verdade, Mar. Quando a gente é mais novo, a gente toma essas decisões muito novos, né? A Ana jovem, ela quis fazer medicina, ela quis fazer direito, mas eu sempre tive uma chama assim dentro de mim, que eu sempre gostei muito de ensinar. Então, desde nova, assim, com 12, 13 anos, eu dava aulinha para os mais novos de português, matemática, até essa coisa dos escoteiros mesmo, que a gente troca muito, aprende, faz cursos, enfim, eu sempre gostei muito disso. E quando eu fiz cursinho, eu tive um professor de literatura que, assim, ele me fez ficar apaixonada por letras, por literatura, por gramática, o jeito que ele ensinava, a paixão que ele ensinava, então isso me inspirou muito. E eu falei assim, bom, eu quero ser professora, acho que esse é o meu grande propósito, quero fazer faculdade de letras. E aí acabei indo fazer faculdade de letras, foi assim que eu decidi ir por esse caminho. Que legal, e Né? você vê como os professores, como algumas figuras vão marcando a vida da gente. Comigo foi algo parecido, eu prestava medicina também. Prestei Olha, medicina 3 anos, e aí no cursinho, fazendo o cursinho, e eu não passava em medicina, e o que eu ia pior era biológicas, eu sempre gabaritava quase tudo de exatas, ia muito mal em biológicas, mas eu tinha meio que aquela coisa de sonhadora, sabe? Eu achava que eu ia mudar o mundo, eu queria ir para sim, a África, fazer Médicos Sem Fronteiras, enfim. E eu achava que eu só podia ajudar as pessoas se eu fosse médica. E aí um professor de cursinho meu também falou, Má, você já parou para pensar que, tipo, você detona em exatas, você é super boa com gente, você conhece todo mundo da sala, tá sempre rodeada de gente. Você já parou para pensar em algumas coisas diferentes de medicina, tá? Porque biológicas, né, não é muito área. E aí eu comecei a pesquisar. Olha só, uma engenharia, que é a engenharia de produção, que é o que eu fiz, que tem exatas, que eu adorava, eu amava exatas, que eu tinha habilidade pra caramba, e é super holística. Relaciona-se com todas sim, as, né, com todas as áreas. E aí fui. Então você vê, esse professor meu era o grego, que me deu aula num cursinho lá de Franca. Ele marcou minha vida, assim. Eu brinco que um dia eu ainda quero ir lá e falar, ó, cara, você é responsável por se for boa a minha carreira, a culpa é sua também. Foi você, mas se for ruim também, a culpa foi sua, hein? é Você vê a incrível, né? importância dessa profissão na vida das pessoas, né? Sim, com certeza. Eu acho que e isso também me inspirou muito, né? O fato de ver como que os professores impactam a vida dos alunos e inspiram os alunos. Eu falei, nossa, é isso que eu quero. Eu quero dar aula, eu quero transformar dessa maneira. E assim, eu não conhecia outras atividades, né? Meu pai é dentista e minha mãe sempre foi dona de casa. Então, eu não sabia o que era trabalhar em empresa, ou então eu tinha profissionais da saúde, ou Sim. né, outras profissões no meu meio, onde eu cresci. Então, Legal. Isso também é outra coisa que limita bastante a gente, né? A ideia do caminho de carreira é essa, trazer pessoas das mais variadas trajetórias para dar essa informação, porque é muito isso. E ainda mais hoje em dia, né, Ana, que as é, profissões de hoje já não são nem parecidas com as da nossa época, né? Tem muitas outras novas profissões. Então, super sim. importante esse ponto de vista seu também, da gente tentar, tipo, abrir o leque, porque é muito isso. A gente acaba indo muito por onde a gente conhece, né? Então, às vezes, dar uma olhadinha, né, parar para pensar, acho que é fundamental também. E sobre o curso, o que você achou? Aí, beleza, foi fazer letras, queria dar aula, e como que foi o que você pensa da grade de letras? O que você gostou? O que você achou que faltou? Como que é para quem está pensando em fazer letras? Pois é, a grade de letras é uma coisa assim que ela surpreende até quem é do ramo, porque normalmente a gente acha que faculdade de letras você vai ter uma espécie de uma extensão da escola, né? Que você vai ter literatura,
apenas, ou gramática, que você vai se aprofundar nisso. Só que aí o primeiro ano é uma surpresa. O primeiro ano ele é básico para todo mundo, então você tem teoria literária, o estudo, a história da língua portuguesa, teoria da aquisição da linguagem, então tem linguística. Aliás, achava linguística super difícil. Linguística, nossa, tem pesadelo. Mas enfim, então, e no segundo ano é que você escolhe a língua que você quer fazer. Você pode fazer só português, mas você também tem a opção de fazer português e uma outra língua. E na época, eu pensei assim, bem, eu já sabia inglês e francês, eu fiz uma pesquisa e eu vi que São Paulo era uma das cidades com mais empresas, é uma das cidades com mais empresas alemãs fora da Alemanha. Então eu falei, poxa, eu posso, por exemplo, dar aula num colégio, tipo um Porto Seguro, um Rudolf Steiner, alguma escola assim renomada, né? Porque a gente já pensa grande, né? Já queria ir. É lógico, né? Ou então, e também fazer revisão de textos e tradução juramentada de documentos para empresas. Então pensava seguir esse caminho, né? E aí, voltando à grade de letras, quando eu escolhi o alemão, aí você tem aula sobre a língua, você tem aula sobre a literatura daquela língua, você tem aula, depois você faz a licenciatura. Então, a licenciatura é para você poder dar aula naquela língua que você escolheu. Então, tem a licenciatura no português e na língua que você escolheu. Na licenciatura, você tem matérias que você nem imagina. Um professor, para ser professor, ele tem aula de psicanálise, né? Sim, claro, lógico. Ele tem aula de sociologia, ele tem aula de psicologia. Então, é um universo que se abre, que primeiro que você fica se achando, assim, você acha que você entende tudo do ser humano, que você sabe aprender tudo e pode ensinar tudo. E na licenciatura, essas matérias você tem junto com profissionais, eu fiz na USP. Lá na USP, na Faculdade de Educação, na licenciatura, você faz com professores de outras faculdades. Então, matemática, física. Então, esses alunos que fizeram outras matérias, outras formações, fazem essa mesma licenciatura. Então, você realmente aprende a aprender para você poder ensinar. Então, assim, sim. Faz eu todo sou sentido, muito né? suspeita. Eu amo letras, assim. Realmente foi uma faculdade maravilhosa. Acho que, pelo que eu estou entendendo, é que nem engenharia de produção. Ela é bem holística também, né, Ana? Abre um leque de possibilidades, né? Que, tipo, você depois tem que ir afunilando, mas enfim, né? Igual na engenharia de produção. Você pode fazer 1 milhão de coisas, 1.000 caminhos para seguir, e aí você vai fazendo as opções ao longo da carreira. Só antes de passar para a próxima pergunta, a Cami fez uma colocação aqui que acho que é importante a gente comentar antes de continuar. A gente falou sobre as novas profissões, sobre esse leque de novas profissões que tem. Ela perguntou o que a gente acha, qual é a nossa opinião de essa nova garotada aí da geração millennium ter como grande sonho ser youtuber. Pois e aí, posso dar minha opinião? A minha opinião, assim, claro. Eu vejo o youtuber de hoje como um astronauta da nossa época. Sabe aquilo que é uau, grande, que eu tenho vontade é o mundo. Eu acho que o youtuber é muito isso, sabe? No fundo, a garotada não quer ser youtuber, acho que querem interagir com aquilo que eles nasceram na era digital, diferente da gente que teve que aprender a se digitalizar, né? O Vitor, meu bebê de 10 meses, pega o celular do pai dele, e eu não estou exagerando, ele vai direto no negocinho para destravar. Ele tem 10 meses, Ana, sabe? Imagina, a gente nasceu, na minha época, era internet de escada, que eu ficava de madrugada para pegar aquela promoção de um pulso só. Eu ficava esperando, minha mãe e meu pai estão aí, meu Deus do céu. Mas pai, mãe, vocês nem finge que vocês não estão estudando isso. Mas eu ficava acordada esperando da meia-noite para pegar aquela promoção de um pulso só, sabe? Então a gente não cresceu nesse mundo. Como eles cresceram já nesse nível, já nasceram dentro da tecnologia, dentro da digitalização, para eles é tudo muito, muito. É aquilo, de mundo digital é o mundo real. Então, para mim, a conexão que eu faço é que o youtuber, que é o apogeu disso, né, dessa digitalização, desse contato online com as pessoas, é o astronauta da nossa época, que era aquilo, poxa, eu vou sair fora do mundo. Mas
Sim, eu acho que tem muitas outras profissões que não existiam na nossa época que estão surgindo. E eu sempre reforço muito isso. Eu acho que o que vai fazer a diferença, e eu carrego esse papel para mim, eu me dedico muito à maternidade, sabe? Tenho me dedicado muito, para mim é muito, muito essencial, assim. Eu estou vivendo com muita profundidade a maternidade porque eu me sinto responsável por fazer o direcionamento, a orientação desses seres, dessa geração milênio, para saber Uhum. aproveitar a tecnologia sem ficar escrava dela. Então, acho que é nosso papel, como geração que vivenciou a transição, mostrar para eles que a profissão youtuber pode. Tem gente que sim sobrevive disso, mas que é outra analogia, que nem jogador de futebol é 1 em 1 milhão. Então, assim, vai ter Uhum. essa ilusão de eu vou ficar famoso, eu vou ganhar dinheiro, mas, sabe, de tentar mostrar para eles que se a gente não desenvolver as soft skills, as habilidades socioemotivas, os relacionamentos interpessoais, a gente vai acabar criando um mundo, criando uma geração que a gente vai ficar escravo das máquinas, que a gente vai ficar escravo da tecnologia. E não é isso que, não é esse cenário que eu vejo. E eu puxo para mim, eu, Marília, individualmente, como mãe do Vitor, a responsabilidade. Eu acho que é assim que a gente pode fazer esse direcionamento. Se cada um, a Ana com a Laís, cada um fizer a sua parte, cada mãe, cada pai fizer, né, que a gente tiver uma parentalidade responsável e falar, a gente está criando cidadãos que vão ser cidadãos do futuro das profissões, eu acho que a gente vai pelo caminho certo. Essa é a minha opinião. Verdade, né? E você, Ana, conta pra gente o que você pensa, o que você acha. Eu vejo os nossos filhos, o Vitor, a Laís, eles vão ter profissões aos seus 20 e poucos anos que ainda nem existem, né? A gente está vivendo numa era de transformações muito rápidas e a gente vai ter um modelo de economia que talvez a gente ainda nem imagine como vai ser. Uhum. Então, eu tenho certeza que eles vão ter profissões que ainda nem existem, sabe? Não, não é como aquela tradição da nossa época, que você tinha o guia do estudante bem definido. Então, se você quer fazer faculdade de letras, você vai ser professor. Se você fizer faculdade de direito, você vai fazer isso. Se você fizer faculdade de medicina, você vai atuar. Então, tinha tudo muito definido, certo? As profissões. E a nossa geração, ela focava mais em construir carreiras e tudo mais. Os jovens, esses millennials, eles estão focados em propósito. Eles trabalham por Sim. propósito. Então, eles mesmos estão construindo um mundo que ainda está se formando e essas profissões a gente nem sabe o que vai ser ainda. Exato. Pode ser um Exato. youtuber revolucionário, enfim, a É gente não isso. sabe, né? Super concordo, eu acho que é bem isso. Eu acho que o youtuber, acho que o que a Cami quis dizer, eu acho que é muito isso do extremo, mas eu super concordo que eles estão criando o mundo que eles vão viver e nós estamos, porque a gente orientando esse caminho e aí todo mundo junto, que é o que eu sempre falo. Eu vejo muito extremismo do tipo, na minha época, o saudosismo, sabe? Na minha época a gente era feliz. Porque lá na minha época, hoje em dia, a molecada de hoje em dia não sabe dar valor nisso, não sabe dar... E eu não acho que é isso, gente. É por isso que eu acredito que a gente vive juntos, essas gerações se misturam, numa mesma encarnação, numa mesma. Habitam o mesmo lugar, porque a gente precisa aprender uns com os outros, não é só a gente ensinar, se sentir. Porque eu aprendo muito com o Vitor, todos os dias eu ensino e eu aprendo com o Vitor. Então, acho que. Com certeza, Né. com certeza. Bom, então, da Cami, se ficou alguma dúvida, vai complementando aí, mas vamos passar para frente. E aí, bom, depois de letras, gente, a Ana foi para uma área um pouco diferente do usual para quem faz letras. E aí você vai trabalhar com compliance, responsabilidade social. De onde veio esse desejo? Por que que isso surgiu? Como é que foi essa escolha aí? Bom, senta porque lá vem história, tá? Controla o tempo aí, porque Deixa comigo, tô cronometrando aqui. O aqui pessoal falou que rolou. a pergunta tá na sua frente. Deixa eu só tirar Ai, meu aqui para não. filho. Aí, acho que agora foi. Já tirei, já tirei. Foi. Eu não vejo aqui, eu vejo sua cara e as perguntinhas, assim. Eu não me vejo, Não, por exemplo. já Bom, deu? Deu certo? Tá deu, bom. deu certo. Antes de me formar em letras, eu fui procurar estágio. Então, eu comecei a trabalhar muito nova, com 16 anos. Trabalhei em lanchonete de escola de inglês, dava aula de inglês, trabalhei em loja de roupa, fiz eventos.
E então, quando eu prestei o vestibular e passei na faculdade, essa vida de eventos era muito louca. Então, eu queria alguma coisa louca no sentido de muito corrido. Você ficava muitas horas em pé, era um dinheiro relativamente fácil, porque você não tinha formação nenhuma, eu ficava lá em pé e ganhava um bom cachê no final do dia, no final do mês. Então, eu sempre trabalhei desde muito nova e essa renda era importante, era complementar a renda da minha família, era importante para toda a família. Então, eu falei, bom, eu preciso de algo estável, mas com um certo futuro, uma estabilidade, mas com algo, né, com uma estabilidade mesmo. Então, fui procurar estágio, fiz currículo e tal, e me chamaram numa empresa, uma das minhas primeiras entrevistas. Olha, eu acho que, foi uma das primeiras entrevistas. Cheguei na Promon. Nem sabia o que era Promon. Promon, para mim, é alguma coisa de eventos, promoção de eventos, ou então aquelas empresas de recrutamento e seleção. Cheguei lá e aí conheci, era um estágio para a área era para ser estagiária da secretária dos fundadores da empresa. Aí, na hora que eu vi a apresentação, eu falei, nossa, que legal, quero trabalhar aqui, que diferente, né? Bom, você sabe como que é o processo seletivo lá, né? Como era, né? Igual eu saí de lá, liguei para minha mãe e falei, mãe, eu não sei se deu certo, mas reza, porque é a empresa dos meus sonhos, exatamente a mesma coisa. E aí eu falei, meu, imagina, tudo de bom, vou trabalhar 4, 6 horas. Não, eram umas 6 horas por dia, não tinha lei ainda estagiário, acho que foi um pouco depois. E vou poder estudar, enfim, fazer minhas coisas. Aí passei, fiz estágio, conheci o que era uma empresa, como eu te disse, eu não sabia o que era trabalhar numa empresa e gostei muito. Aí a primeira oportunidade que eu tive de efetivação na época foi como auxiliar do departamento jurídico. Então, a minha função era básica, era tirar xerox, digitalização, fazer o que tinha que fazer. Ajudá-la administrativamente todo mundo do departamento. E aí eu não me limitava a tirar xerox e tal, eu lia o material que eu estava, né, tirando xerox, digitalizando, eu questionava os processos da área, eu procurava entender como funcionava e tal. Em pouco tempo, em 2, 3 meses, eu fui promovida a assistente e logo depois analista da área. A hora que eu vi, estava cuidando do planejamento financeiro e administrativo, otimizei os processos, isso lá em 2008, mais ou menos. Coisas simples assim, a otimizar os processos, eliminei o desperdício com papel, sabe essas coisas mais básicas assim? E fiquei lá uns bons anos, acho que uns 4, 5 anos. Aí começou a bater o bichinho, né? Aí eu me formei, né? Já estava formada. Aí eu falei assim, poxa, lá em 2011 eu queria fazer algo com mais propósito, algo mais ligado. Eu fiz faculdade de letras, como que eu posso, né, conciliar isso com a minha atuação? Porque eu também gostava de trabalhar em empresa. E aí eu fui conversar com as pessoas, né? Você sabe, lá as pessoas são muito abertas, tem uma interação constante. E fui entender todas as áreas da empresa, sempre percorri muito bem todas as hierarquias e as diferentes áreas da empresa. E aí eu falei, poxa, esse negócio de responsabilidade social, acho que tem um clique aí, acho que tem a ver. E o Dino, meu marido, sempre me incentivou. Ele também sempre dizia assim, eu acho que tem tudo a ver com você isso, porque você, né, gosta do impacto na sociedade, essa transformação social e tal. E eu sempre fui muito engajada com o programa de voluntariado da empresa também e tal. Você sabe, né, Mar? Fiz parte do comitê de estagiários. A gente não trabalhou juntas, mas foi logo na sequência uma da outra. Sim, coordenei o programa de inovação da empresa, então sempre fui muito engajada com essas coisas de pessoas e tal. E aí eu falei, bom, preciso aprender sobre isso. E fui fazer pós de responsabilidade social empresarial. Então eu fiz a pós, adorei, achei que tinha tudo a ver, mas não tinha oportunidade para eu trabalhar com isso, né? E aí, quando eu me formei na pós, começou esse movimento de compliance nas empresas, né? Em 2013, 2014, a então diretora do jurídico disse assim, Ana, nós vamos implementar uma área de compliance, eu acho que tem tudo a ver, você é muito organizada, você não quer fazer parte desse time para implementar isso na empresa? Eu falei, mas o que é compliance? Isso significa? Do que estamos falando, e né? O que é compliance, Ana? Conta pra gente. O que é esse nome compliance, né? Parece chique esse negócio, o que significa?
Aí ela falou assim, bom, que compliance? Compliance, ele vem do verbo to compliant em inglês, que significa estar aderente. Não acharam nenhum termo mais adequado para tradução no Brasil, ou então copiamos mesmo, como muitas coisas da cultura americana, e ficou compliance, compliance no Brasil. Isso significa o quê? São as áreas nas empresas que elas combatem a corrupção, elas previnem atos de corrupção e desvios de conduta, tá? Então, elas são responsáveis por implementar os códigos de conduta das empresas, zela pelos valores, pelos princípios das empresas, cria mecanismos de prevenção, detecção e remediação dos desvios de conduta. Então, você vê, tem treinamentos, né? Sim. Você treina, porque você tem um código de conduta, mas você tem que treinar os profissionais, eles têm que entender o que é esperado pela empresa. Você desenvolve campanhas de comunicação específicas para conscientizá-los em relação ao tema. Na detecção, você tem canais de denúncia para receber denúncias, então você faz investigação, você aplica medidas disciplinares, medidas corretivas, controles internos, você tem que entender os processos da empresa para saber identificar e tratar os desvios. Então, é uma área super multidisciplinar enfim, é multidisciplinar mesmo, né? E aí, fui para compliance. Foi assim que eu comecei a trabalhar em compliance. E assim, eu acredito que muitas oportunidades na vida você constrói e outras, elas surgem para você. Eu tive a sorte de, nesse momento, assim, a empresa passou por uma redução muito drástica, começamos a viver crise, né? 2015, o Brasil inteiro, uma crise, né? Nacional. A Marolinha que virou tsunami? Que virou tsunami, né? Um cenário lava-jato, de combate intenso à corrupção. E, enfim, a empresa reduziu drasticamente. E o então responsável pela área de responsabilidade social assumiu também a área de compliance. Ou seja, juntou tudo. Juntou tudo. E eu falei, não acredito. E eu fui como brinde, né? Porque eu era parte da equipe. E aí, eu trabalhei muito tempo com o Fábio Rizério, que era o responsável por essa área. E aí eu vi a intersecção de tudo isso na minha vida, do propósito. Falei, nossa, é isso, agora está tudo interligado. Porque se você for ver, como que eu me realizo sendo de letras trabalhando com isso? Eu vejo que tanto responsabilidade social quanto compliance tem uma responsabilidade muito grande para com a sociedade. E também para os profissionais. Então, é um impacto externo e interno muito relevante, né? Porque compliance não trata só das questões de anticorrupção, ela trata também dos desvios de conduta. Então, a gente está falando de comportamento, assédio moral, assédio sexual, uso indevido dos ativos da empresa. Então, eu me realizei ali, sabe? Eu me encontrei, eu dou treinamentos, desenvolvo comunicação. Ensina, então, é isso, tá? Você dá aula, né? Eu me realizei, eu fui dar treinamento lá no Pará, em Parauapebas, para uns espeleologistas. Sabe o que é isso? Espeleologista, não sabia. Eles estudam as cavernas. Então, eram os profissionais que trabalhavam para monitorar as minas, né? Que acho que fala da Vale, porque eles explodem, né? Para extrair o minério. E aí eles têm que monitorar as cavernas, para ver como que tá os abalos, se vai destruir tudo lá, se não vai. Tá. E aí foi uma experiência incrível, foi muito interessante, sabe? Então eu me realizo assim, viajei bastante a trabalho na época para fazer esses treinamentos e tudo mais. E ensinar, é isso, eu me realizo assim. Essa é a conexão entre letras. Responsabilidade social e compliance, né? Legal. E assim, para quem está querendo seguir a carreira de compliance, então você já deu algumas dicas. Então a pessoa precisa gostar de estar perto de gente, ensinando, explicando, enfim, conhecer, ter essa visão de processos. Acho que é importante também a gente frisar aqui, porque a pessoa precisa conhecer um pouquinho de tudo,
né, um pouquinho de cada área da empresa para conseguir fazer essas normas de conduta. Tem que ser uma pessoa que realmente tem essa vontade de fazer conexão com o mundo interno e com o mundo externo. Então, é legal do Sim. hashtag fica a dica aí, ó. Tá pensando em fazer compliance? Quais são as características aí que a Ana tá deixando de dica aí que a pessoa precisa ter? Tem alguma formação específica, Ana? Se você for fazer pós de compliance, eles exigem alguma formação específica? Olha, Má, acho que o primeiro passo para quem quer seguir essa área é você entender o que é compliance e buscar por profissionais da área para entender melhor a atuação e como que as empresas olham para isso. A maioria da formação dos profissionais de compliance é em direito, administração, contabilidade. Só que assim, você precisa ser advogado para ser compliance officer, ou seja, um profissional que trabalha em compliance? Não, não precisa. Você precisa entender muito bem das leis e do impacto dessas leis no negócio da empresa que você está atuando, e você precisa ter bons advogados, né? Sejam Claro. escritório externo. Então, a minha recomendação, meu conselho, são cursos de especialização. Tem faculdades muito boas que dão cursos muito bons. O INSPER tem cursos voltados tanto para o setor privado quanto público relacionados a compliance. Tem a FIA, onde eu fiz a minha pós-graduação. E estudar, entender o negócio da empresa ou do setor que você vai atuar. Porque qual que é a sua principal função enquanto compliance, né? É você identificar os riscos do seu negócio e mitigar esses riscos de corrupção, né? Então, é estudar mesmo, estudar e fazer esses cursos de especialização. Muito bom. Bom, Ana, a gente está se alongando nessa parte e tem uma parte super importante que eu quero falar só antes da gente passar para entender realmente a atuação, como é que está essa situação, pegar a tua visão do que você vê no Brasil, no mundo, com relação à corrupção, tudo isso que eu falei na introdução. Eu queria só, então, para você direcionar. Tem como trabalhar só na área privada, só empresas que você fez compliance, né? Fez a pós em compliance. Você vai trabalhar só em empresa ou tem alguma outra carreira possível para quem faz a especialização em compliance? Quem faz especialização em compliance pode trabalhar em gestão de riscos, nas áreas de governança das empresas, em auditorias, né, essas Big Four, né, KPMG e tal. Então, não é só diretamente em compliance, certo? Também dá para trabalhar nesses controles internos, tem uma gama aí de oportunidades. Legal. Então, em relação ao setor público e ao setor privado, sim, a administração pública, recentemente, o Distrito Federal, recentemente não, acho que foi em 2017, ele criou uma lei que obriga todas as empresas que forem contratar com a administração pública têm que ter programas robustos de compliance, tá? E eu acho que no Rio de Janeiro também, então é uma tendência que estados e municípios comecem a exigir isso, né, das empresas. E os próprios órgãos públicos também, né, têm que ter estruturas e mecanismos de combate à corrupção. Então, é um mercado muito amplo. O seu boom, eu diria que o boom de compliance passou ali no momento Lava Jato, né, em que as empresas tiveram que implementar seus programas e então todas as médias e grandes empresas correram para estruturar isso, né? E hoje, acho que esse boom já passou. Acho que agora é mais, tá no tal do platô aí, que a gente ouve tanto essa expressão, né? É isso. Mas é isso também. E, então, já que você falou da Lava Jato, qual que é a sua visão em termos de Brasil e de mundo? Como que você enxerga o momento que a gente está vivendo em termos de corrupção, enfim, corrupção no setor privado, no setor público, essa onda louca que a gente está aí de propagar um monte de mentira através de fake news. Como que você enxerga isso, tanto nacional quanto internacionalmente? Qual que é a visão da Ana, uma mega especialista aí com uma trajetória super legal aí de compliance, responsabilidade social? Como que você enxerga esse momento e as perspectivas mesmo para a gente sair dessa situação?
Olha, Má, acho que assim, o grande papel de compliance, do combate à corrupção, é buscar a transparência e a verdade. Então, se a gente pensar em termos do Brasil, a gente escuta muito de que o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Corrupção não é coisa de brasileiro, tá? Corrupção é coisa de ser humano, é inerente ao ser humano, tá? O ser humano é corrupto, não é só no Brasil, nós temos corrupção no mundo inteiro. Existem casos de corrupção na Suíça, na Dinamarca. O que acontece tem um estudo muito interessante que vale citar aqui, tem uma organização que chama Transparência Internacional. Anualmente, eles soltam um estudo, que é uma pesquisa que traz o índice de percepção da corrupção no mundo inteiro. É um mapa. Tá? É a percepção da corrupção, porque não dá para você medir exatamente, né, a corrupção. Então, é a percepção da corrupção no setor público. Essa pesquisa é focada no setor público. Então, você vê que os países na América do Sul, na África, são com uma percepção maior de corrupção e, obviamente, na Europa tem uma percepção menor. Mas existe lá também, entendeu? Então, o que acontece é que aqui as estruturas institucionais do Brasil e de governos semelhantes aos nossos estão mais expostos, porque eles são mais fragilizados, têm menos controle e acabam tendo um aumento da probabilidade da corrupção acontecer, né? Então, eu vejo que isso é um tema muito importante não só para o Brasil, mas para o mundo. As fake news, elas têm que ser combatidas. A ignorância é o pior tempero para a corrupção. Então, quanto mais a nossa sociedade for esclarecida em relação a tudo, a educação, né, aos temas, a ter um acesso a uma informação acurada, verdadeira, eu acho que esse é o caminho para a gente combater a corrupção no Brasil e no mundo. No mundo. No mundo. Nossa, maravilhoso isso, Ana. Acho que não poderia concordar mais com você do que, para mim, é muito isso. A base de tudo que a gente vai falar, seja de corrupção, seja de tudo que a gente falou. Até tem aqui a Cris que está falando que o poder da mídia eletrônica, que é inebriante, né? Que a gente fala do adolescente sonhar sem uma celebridade, mas que as gerações anteriores, se tivessem essas ferramentas, também estariam engajados. Então, acho que mais uma vez reforça o que a gente falou antes, né? Do sonho do youtuber, né? De ser youtuber. É muito a educação. Então, acho que a educação dentro de casa, que nem a gente falou do papel da parentalidade responsável, da gente realmente estar disposto a criar cidadãos que vão fazer diferença nisso, e de todos nós, né? Das escolas, das universidades, das empresas, através de áreas como a sua. Se tiverem, se ali, eu imagino isso, me corrija se eu estiver errada, você ensina a pessoa não só como ser compliance na Promon, você ensina a pessoa a ser compliance, ser transparente, a lidar com a verdade. Então, você não está plantando só a sementinha para norma de conduta da empresa, você está plantando a sementinha da pessoa de quais os impactos se você não for compliance no seu dia a dia. Então, acho que é muito isso. Setor público e privado trabalhando juntos. E a base de qualquer coisa, de tudo que a gente falou, eu super concordo com você, é a educação. Então, se tiver algo que a gente possa escolher, falar qual que é o rumo, o que vai dar um rumo diferente para as coisas, né? Quem vai sair na frente de fazer realmente a diferença, quem realmente entender que a educação é a base de tudo, né? E, Má, se você for pensar, o custo da corrupção no Brasil ele é estimado em 4% do PIB. O Brasil ele investe 4% do PIB em educação e 6% em saúde. Olha o custo da corrupção em números, né? Exatamente. É bizarro isso, né? Nossa. Eu gosto de desmistificar um pouco a figura do compliance, porque dá a impressão de que o compliance é meio evangelizador, ou que ele tem o poder da verdade, não é isso. Então, todo ser humano, a gente tem, né, erros, o lado bom, o lado ruim, tem estudos que revelam que, acho que é uma pesquisa, a gente até falou nos treinamentos de compliance, 80% das pessoas, elas estão suscetíveis a agir certo ou errado a depender das circunstâncias às quais elas estão expostas.
ou seja, das oportunidades que elas estão expostas. E, ah lá, o Dino tá até que o Dino, assim, meu marido é meu assessor, ele tá aqui trazendo até O meu também é estatística aqui, para ó, ele já falou, não já me mostrou aqui a técnica aqui, ó. Ele fala para mim, abaixa ó, a câmera, levanta. muito bom, ó, tá isso mesmo, 80%. Então, que é aquele assim, que se você colocar num ambiente sem câmera, sem controle nenhum, ele pode não roubar, certo? Você põe uma maleta de dinheiro lá. Aí tem aqueles que você coloca a câmera. 10% vai roubar de qualquer jeito, sabe? Então, é isso. 80% depende das circunstâncias e das oportunidades, 10% vão fazer, não importa o controle que você faça, sabe? Então, isso você também tem que ter em mente, não é que porque você tem compliance na empresa que não vai acontecer nada, Lógico. não. Lógico. O fraudador, o corrupto são muito, muito criativos. Ah, então o compliance tem que ser muito criativo também, tem que ser mais criativo. Né? Gostei. É outra hashtag fica a dica, é outra característica que é super importante. É. Olha só, muito legal esse estudo. Pessoal, depois eu peço para a Ana o link do estudo do mapa, que eu acho que é eu sempre faço reflexões após a live, e eu acho que é importante a gente tirar esse estigma de que brasileiro é corrupto. Não, o ser humano é corrupto. Muito legal isso que você falou, Ana, porque a gente tem essa coisa de admirar tudo que vem de fora, de tudo que vem de fora é perfeito, né? Lá fora do mundo acontece tudo lindo, né? A lei Aqui anticorrupção começou lá nos Estados Unidos, na década de 70, com grandes escândalos mundiais, né? A lei existe justamente para combater esquemas robustos de corrupção que aconteciam lá atrás nos Estados Unidos. Então, assim, não é só o Brasil, né? Exatamente. Nossa, super informativo isso e, portanto, gente, depois na reflexões sobre a live, eu peço esse estudo para a Ana e eu compartilho com vocês, que acho que é importante a gente reforçar isso e difundir essa cultura, né? Que a gente vive num país corrupto, não vamos sair do Brasil que acaba a corrupção, não é assim. Se a gente não cuidar, né, de ser criar esse ambiente que a gente enfim, não dá oportunidade que seja mais criativo do que, né, do que as pessoas que querem fraudar, não adianta, a gente pode sair e ir para a Lua, que se tiver gente lá na Lua, vai ter corrupção também. Vai. 80% vai ser suscetível. Exatamente. Show de bola. E então a gente falou sobre a carreira de compliance, de responsabilidade social, a gente desmistificou algumas coisas, falamos sobre esse comportamento do Brasil e do mundo e qual o papel das empresas, então, nisso tudo? Né? A gente falou da educação. E as empresas, como que o setor privado pode ajudar nesse combate anticorrupção? Até já aproveitando o ensejo para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, tem alguma conexão? Como é que você está vendo aí essa lei? Eu lembro que quando eu fiquei 10 meses fora, né, de licença maternidade e tal, fui encaixando uma coisa na outra, mas quando eu estava lá na Whirlpool ainda, que eu trabalhava na área de atendimento ao consumidor, e a gente tinha bastante, como a gente pede muitos dados, a gente estava se preparando para isso, eu não sei como ficou, como é que está essa Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente agora com essa pandemia, adiou, vai entrar, como é que está tudo isso, e qual é o papel das empresas mesmo nisso de fazer toda essa conexão? Então, Mar, o setor privado ele tem um papel muito relevante, né? Porque ele tem o poder de criar ações coletivas de combate à corrupção. Então, o grande papel das empresas é criar acordos setoriais de combate à corrupção. E isso tem sido feito, ainda há muito a melhorar, mas isso tem sido feito no setor de infraestrutura, no setor dos bancos, financeiro. Então, esse setor, esses acordos setoriais, cartilhas específicas de como a corrupção acontece, porque se a gente falar especialmente de Lava Jato, eram grandes empresas e construtoras que mexiam, alteravam as suas margens para poder repassar a propina para uma Petrobras, né? Então, que paga propina e suborno para o agente público em uma fiscalização. Então, os setores estarem cientes dos esquemas de corrupção que acontecem nas suas áreas e como isso pode ser combatido setorialmente.
se autorregular. Então, você com um cliente, com uma empresa grande, uma empresa como a Whirlpool, por exemplo, né, com uma abrangência enorme, ela tem o poder de cobrar da sua linha, da sua cadeia de fornecedores, que essas empresas têm programas de compliance. Sim. Outra coisa, o setor privado, as empresas maiores podem ajudar as pequenas e as médias empresas a desenvolverem esses programas de compliance, né? E, então, assim, tem que se juntar, são as ações coletivas do setor privado, uma combinação com o setor público e a sociedade civil, certo? A sociedade civil a gente viu, um dos grandes propulsores da lei anticorrupção no Brasil foram os movimentos sociais que ocorreram em 2013, sim, né? Sim. Então, a gente vê essa pressão popular, ela tem uma relevância muito grande. A democracia no país, no Brasil, é muito jovem. Estava falando Exato. Isso hoje com um dos meus irmãos. A democracia no país é mais nova do que eu. Eu tenho 35 anos, as nossas eleições, primeiras eleições diretas, foi do Collor, né, em 89. Exato. Então, nós tivemos todos os governos com casos de corrupção, CPIs, né, tanto no âmbito executivo quanto no legislativo, e o setor privado sempre envolvido, né, o dinheiro vem do setor privado, né, é um ciclo virtuoso, né, no mau sentido mesmo. Então, eles têm um papel muito relevante de travar, criar mecanismos para combater os atos de corrupção. Legal. E o que você enxerga, então, aí dessa... Eu falei da pandemia, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, que é mais específica, porque aí entra também, eu falo porque eu conecto, porque agora a gente tem um mundo virtual também, né, Ana? Antes de combater a corrupção, as coisas aconteciam numa velocidade menor, até porque, né, a gente não estava tão globalizado. Olha a pandemia que a gente tem agora, é um exemplo disso, né? Antes, você pegar... Por que o impacto da pandemia hoje é tão maior do que o da peste negra, em termos de número, né? Porque as pessoas viajam muito mais, estão muito mais conectadas, estão muito mais, né, no físico e no virtual, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem uma tendência aí da gente barrar um pouco disso, né? Na verdade, colocar, regular, né, um pouco disso, e a consequência disso tudo, desse meio todo digital, então juntando tudo, meio digital, o meio, essa pandemia maluca que aconteceu aí, que veio meio que alertar um monte de coisa. Como é que você vê daqui para frente esse trabalho aí das empresas, de todo mundo no combate da corrupção, enfim, na parte de responsabilidade social também? Qual que é a sua perspectiva aí do que vem pela frente? Olha, Má, você tá tipo uma entrevista, viu? Estou adorando isso, questões assim, reflexivas. Ah, mas com uma mulher dessa, super empoderada, maravilhosa, com uma trajetória dessa, você acha que eu não vou explorar tudo? Claro que eu vou. Imagina, Má, nossa. Então, a pandemia ela veio a potencializar muitas coisas que já estavam a tendência a acontecer. A Lei Geral de Proteção de Dados já era para ter saído há um tempo, né? Ela foi aprovada recentemente. Já teve uma decisão no Brasil, qual que foi a empresa? Depois eu te falo, mas já teve uma multa. As multas previstas da Lei Geral de Proteção de Dados são absurdas, são muito altas. Então, as empresas precisam se ajustar rapidamente. E muita influência veio da Lei de Proteção de Dados da Europa, né? A gente refletiu muito da lei europeia aqui no Brasil. E ficou meio que engavetado, tal. Aí começou a pandemia, isso potencializou, porque a troca de dados e informações é muito intensa, né? Sim. E as empresas lidam diretamente com dados, né, e informações. Então, o vazamento de informação, então se viu uma necessidade muito grande e a lei foi rapidamente aprovada. Esse tema geralmente é implementado e tocado por compliance, segurança da informação nas empresas. Onde eu trabalho atualmente é um projeto que tem sido tocado por jurídico, segurança da informação, e também é bastante comum. Então, as empresas precisam correr, elas precisam reestruturar os seus processos de acordo com essa lei para não terem perdas financeiras elevadíssimas, né? Uma exposição da sua reputação,
dos dados das empresas, das pessoas físicas, né? Sim, Essa é a sim. grande questão. A pessoa física vai lá, processa a empresa que não tratou adequadamente o seu dado, né? Seus dados, é isso aí. Os seus E dados. assim, Então, fala. desculpa, não, é só uma pimentinha. Até porque a gente está falando que a pandemia acelerou um monte de digitalização de processos, né? Porque a gente agora, todo mundo foi obrigado a fazer home office, enfim, várias coisas que foram aceleradas, mas que é uma tendência que veio para ficar, tipo, claro, não do jeito que a gente Sim. está, né? Pelo amor de Deus, estamos loucos para sair desse universo 100% digital, Virtual, mas né? é algo que veio para... É uma tendência agora, né? Essa troca mais acentuada. E assim, se a gente não cuidar disso tudo, daqui a pouco o litígio vai explodir, enfim. Então, acho que faz sentido também ser tocado para o jurídico, até por causa disso também. Então, a gente precisa, né, se preparar para esse pós, e o se preparar para esse pós é isso, as empresas precisam se Sim. adaptar, né? E a pandemia, ela revelou também muitos esquemas de corrupção, né? Especialmente nessas compras emergenciais, e doações, que o governo decretou calamidade pública, e aí isso aumentou a probabilidade de esquemas de corrupção, né? Então, Sim. durante a pandemia, a gente teve casos, né? Lá no Amazonas, compra de respiradores numa loja de vinhos. No Rio de Janeiro, também, compra de respiradores em fornecedor que não fornecia respiradores. Em São Paulo, a compra dos respiradores da China. Então, assim, não é porque a gente está numa pandemia que o ser humano vai sair melhor dessa, não. Eu acho que vai potencializar algumas coisas. Então, o ser humano, ele vê maneiras de perpetuar a corrupção, não importa a circunstância. Ele vai sempre dar um jeito de sistematizar a corrupção, né? Isso aí. Então, mas por outro lado, a pandemia também veio acelerar compromissos globais muito relevantes, né? Então, hoje as empresas elas se entendem como um agente de transformação. As problemáticas locais não dizem respeito só à sua atuação profissional, as problemáticas são globais, então nós temos as mudanças climáticas, um monte de agendas de desenvolvimento sustentável foram potencializadas nesse período de pandemia. Elas se viram outra coisa muito importante. O governo tinha parado de investir como investia antes na ciência. Olha o custo disso para a sociedade, Exato. certo? Não é? Exato. Agora está o mundo inteiro correndo atrás de uma vacina, correndo contra o tempo, né? E muitas empresas viram a relevância do tema também, e você vê muitas empresas investindo também na ciência devido à pandemia. Então, acho que muita coisa vai melhorar, sim, Também acho. mas enfim, também teremos consequências bem negativas. Eu sou uma otimista incurável, e eu acredito muito que, apesar da gente ter esses 80% de pessoas suscetíveis à corrupção, se a gente trabalhar de uma forma, até o Dino perguntou se a gente combate a corrupção com leis, que nem a Lei Geral de Proteção de Dados, ou a longo prazo com uma educação básica. Acho que a Ana já até falou um pouquinho disso, né, que é o caminho de tudo isso a longo prazo, e até para, né, para a gente mudar realmente a educação. Mas eu acredito muito, se cada um trouxer para si a responsabilidade de, independente do que o meu vizinho faz, ou se o governo está errado, se as pessoas lá estão erradas, se eu fizer a minha parte e ser um vigilante de mim mesmo, que eu acho que é uma das coisas que você falou, que o compliance, ele não é responsabilidade da área de compliance, ele é responsabilidade de todo mundo. A área de Exatamente. compliance vai colocar a norma, Exatamente. vai fazer Sim. qual é a conduta e tal. Mas se cada um for compliance, tá, né, a gente caminha Exato. para um dia não precisar de ter tanta lei, de ter tanta, enfim, Exato. fiscalização. Então, eu parto muito desse princípio. Eu sou uma otimista incurável e eu acredito que a pandemia veio aflorar muita coisa, sim. E, enfim, você falou de um ponto super importante que é a ciência e N coisas que a gente viu acontecer. E eu acredito que as pessoas tiveram a oportunidade, pelo menos, de ficarem mais reflexivas
do impacto, do poder que a gente, né, como que a gente não é nada se, né, um vírus que destruiu tanta gente, tantas vidas, enfim, que fez o que fez. Então, eu acho que se as pessoas se apropriarem disso, aproveitarem o momento, a gente sim tem uma tendência muito positiva de sair dessa pandemia mais fortalecidos. Mas é o que eu falo, é uma tendência, um potencial. Aí vai depender de cada um, do seu entorno, de mover seu entorno, e aí a gente fazer que nem a pedrinha que cai no lago e vai, né? Vai espalhando isso daí. São ações combinadas, né? Tem as soluções de curto prazo e de longo prazo. Então, você tem que ter ações combinadas. O resultado do investimento na educação demora gerações para você ver o resultado. Então, você precisa de algumas soluções mais rápidas e ágeis para combater, né, a desigualdade, enfim, promover um desenvolvimento mais sustentável, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, o Dino está demais. Alguns mas vão usar é verdade, ele tem razão. Não levar multa, mas o cara vai botar o cinto, entendeu? E depois vira hábito. Depois vira hábito. Tem que ter a lei. Se não é por amor, é pela dor. Por isso que existem as multas, né? Existem as penas, as penalidades. Então, você tem que criar esses mecanismos. Você tenta convencer no amor transformador tal, e a maioria vai pela dor mesmo. Não usou cinto, vai tomar multa. Ultrapassou o limite de velocidade, vai tomar multa. Roubou, corrupção, vai pra cadeia. E começa. É isso aí. E eu sou super, não por ser, nem sou otimista, mas também, tipo, super acredito nisso. São ações corretivas que, colocadas, uma hora vira hábito. Então, eu acho que esse é o caminho. Porque não tem como a gente ir para todo mundo pela dor, porque tem os 80% que a Ana falou que é bem diferente. Aí tem aqueles 10 que vão fazer de qualquer jeito e os 10 que não. É isso aí. Ana, estamos caminhando para o fim. Gente, passou muito rápido. Eu nem acredito. Falta só 5 minutos. Eu preparo o roteiro para 50 minutos, mas não consegui cortar nos 50 minutos. Então, eu queria só despedir, pessoal, para a gente não cair, né, vocês verem a Ana super delicada, maravilhosa. Se eu te derrubar ela sem ela se despedir de vocês, depois eu vou levar bronca. Então, Ana, gratidão. E também não posso deixar de te agradecer por essa aula maravilhosa. Nossa, quanta assim, reflexão, quanta coisinha que não está passando aqui na minha cabeça. Imagino que na cabeça de todo mundo que acompanhou a gente essa noite. Então, assim, gratidão por ter dividido esse tempo aqui com a gente. Muito obrigada mesmo, de coração. E aí, despede aí do pessoal para também, né? Legal. Eu que agradeço, foi muito legal. Obrigada pela oportunidade. Espero que eu tenha influenciado ou inspirado alguém de uma certa forma. E é isso. Espero ter mais conversas interessantes como a que nós tivemos hoje. Muito obrigada. Com certeza. Um beijo para todo mundo que acompanhou a gente durante essa 1 horinha aí que passou super rápido. E é isso, até semana que vem. Tchau, obrigada.